e assessores de lugar, sabe? Ele fez um completo rodízio. Pode ser uma estratégia, no sentido de garantir que as pessoas não se acomodem, sabe, no lugar, não parem no lugar e permaneçam por lá acomodadas com a rotina do que sabe, do que já fazem. Porque Entendi. aí os assessores vão ter que começar do zero, né? Eles vão ter que reaprender a fazer novos contatos, entender o funcionamento da secretaria, Achei enfim. esquisito. É diferente, é bem diferente. A gente Não, e é temos uma coisa que já estava dando certo, né? É porque isso, Cessa funcionava já. muito bem, Cessa era funcionava perfeita muito bem. para a Secretaria de Saúde. Eu acho que foi realmente por uma questão de estratégia. Mandaram o Eu tô Paulo achando para educação. isso. E tá assim, né? Gente, vê, tô achando estranho. Natália não entrou e Laís também não. Ah, Na outra será que Laís. elas entraram no link certo ou deram um tempinho, foram ao banheiro, alguma coisa Tá parecida? aqui, tá? Ai, E a meu Deus! A Laís tá Laís tá aqui! aqui. Oxi! E a Ali também tá aqui. Tá E certo. ali foi sair para Então, tomar uma, comer um negócio. certo. Então faltou Natália, não é isso? Falta só Natália. Ó, vocês querem ir começando? Um dos três, dos quatro que já estão aqui? Começa aí, Matheus. Pode ser. Pode ser? Pronto. A gente temos 10 pessoas na sala, já dá para a gente começar para não atrasar tanto e não comprometer as aulas, né? Seria pra gente falar sobre a experiência e eles fazerem algumas perguntas, né? Isso, exatamente. E aí, eu acho que vocês lembram daquele material que a gente fez ano passado, né? O relato de experiência, é basicamente para falar sobre qual veículo, quais as funções que vocês desenvolviam dentro do veículo, o quanto que vocês acham que a experiência contribuiu para a formação de vocês e como vocês contribuíram com o veículo também, sabe? Eu acho que, por mais que a gente se sinta um pouco iniciante, eu sou um estagiário, eu sou um iniciante, eu estou começando apenas, mas cada um de vocês deixa uma contribuição para o veículo, seja da forma como vocês lidam com a produção de material muito rápida, ou seja, com uma ideia que surgiu durante uma reunião, enfim, todo mundo contribui, tá? Matheus? Ok, boa tarde todo mundo que está aí. Ao Matheus povo que eu não fala, dei boa tarde. hello guys, por favor. Bom, enfim, acho que a gente já pincelou um bocado na reunião passada, mas relembrando aqui, eu vou tratar sobre o estágio que foi o meu relato, tá? Para a gente encurtar o tempo que já é enxuto. Então, o relatório que eu entreguei final do ano passado foi sobre o estágio que eu cumpri na TV Asa Branca. Iniciei como estágio obrigatório, no início do ano eu tinha passado para um estágio remunerado, mas não consegui permanecer lá. E aí, enfim, as minhas experiências, assim, foram incríveis, porque me fez desenvolver, como eu já tinha explicado mais tarde, o senso crítico. Acho que todo jornalista precisa ter esse crivo, precisa ter essa visão crítica da sociedade, essa visão sempre questionadora do que está acontecendo, de poder sempre perguntar o porquê das coisas, não se conformar com aquela resposta simples e correr atrás. Então, assim, a rotina, particularmente, eu nunca fui uma pessoa que gostava muito de rotina, e quando eu comecei a ter uma rotina na TV, foi realmente algo que foi um choque, sabe? E, assim, mudou minha vida completamente, porque todo dia você tá lá correndo atrás de apuração de notícias, todo dia você tá lá lutando, e é uma luta mesmo para conseguir informação sobre, sei lá, sobre um factual, o que, que a gente chama como factual um acidente ou algo que acontece na hora e a gente precisa estar lá procurando a respeito com fontes oficiais, tudo isso. E além dessa loucura que é você correr atrás dessas informações, produzir. Eu tive a oportunidade de
de poder ir a campo, de poder fazer entrevistas para a TV. Eu costumava brincar lá na turma com o Pedro e tal, que aparecia a minha mão na televisão. Então, assim, eu tive essa experiência de poder ir a campo, de entrevistar as pessoas, e isso foi o que eu mais gostei de fazer, mas sabendo que a produção, geralmente onde o estagiário fica na produção, porque ali a produção é a base do jornalismo. Não adianta você querer ser repórter, querer ser apresentador sem antes ter passado da produção, porque é na produção que você aprende a apurar, é na produção que você aprende a perguntar, é na produção que você aprende a se comunicar com as pessoas, porque querendo ou não, para ter essas respostas, você precisa perguntar a alguém. Então, a produção é a base do jornalismo, é onde você aprende a fazer tudo, e depois você vai se desenrolando nas outras áreas. Como eu já falei, esse crescimento foi tanto pessoal como profissional. Esse crescimento pessoal também foi algo que as pessoas que convivem comigo hoje, e os meus colegas de classe, a gente percebeu os nossos crescimentos depois do primeiro contato com o primeiro estágio. Pedro já teve 2, né? Pedro é guloso, já teve 2. Mas Pedro é guloso, que bela frase, hein? Mas, assim, esse primeiro contato, Laís também, né? Laís estava na TV, foi para o G1. Mas, enfim, esse primeiro contato que a gente teve com a vida profissional muda a pessoa. Porque, querendo ou não, é um choque de realidade. Eu acho que tem pessoas que, às vezes, têm 30 anos e não tem um choque de realidade, uma maturidade de poder estar no meio de trabalho, poder estar realmente desenvolvendo, ou poder se mostrar útil para a sociedade. Porque nossa profissão de jornalismo é uma profissão que a gente trabalha diretamente com a sociedade, com a comunidade. E a nossa profissão é de excelência por conta disso. Então, a gente precisa ter esse relacionamento, esse bom relacionamento, esse contato, por exemplo, eu não posso só ter contato com um grupo de pessoas, eu preciso ter contato com todo mundo aqui em Caruaru, porque se eu precisar de uma informação, eu vou lá, chego para essa pessoa e pergunto. E como é que eu vou ter essa informação se eu não tiver bom contato com ela? E a gente se engana achando que a gente nunca vai precisar da outra pessoa e a gente acaba precisando. E eu acho que o que eu posso dizer para concluir é justamente esse crescimento que a gente tem com a experiência de estágio. Eu bato muito nessa tecla porque a faculdade já é um divisor de águas na nossa vida de crescimento. Quando a gente estava no ensino médio ou quando a gente está nos primeiros períodos da faculdade, a gente é uma pessoa. E quando a gente caminha para o último ano da faculdade, depois de ter passado por uma vida profissional, depois da gente ter errado um bocado, de ter feito um bocado de coisa, vocês podem, e todo mundo sabe da minha vida, sabe o quanto eu errei, quanto eu batalhei para tentar melhorar e quanto eu tentei para mudar as minhas atitudes. Então, acho que é uma experiência única, é válida, é uma experiência que deu um tapa na cara, dizer que agora é o mundo real, agora é a vida de adulto, que a gente precisa estar realmente preparado, realmente estar se preparando todos os dias para poder fazer cada dia melhor. Cada dia você pode se superar e é esse o objetivo. Para você ter sucesso no estágio, na vida profissional ou em qualquer coisa que você for fazer, é você saber que o outro pode me ensinar e eu posso crescer como? Estudando, preparando, ser humilde, e assim, fazer os contatos com todo mundo, tentar se dar bem com todo mundo. É algo que a gente precisa tentar ou exercer isso, pelo menos na nossa profissão. Você conhece Diógenes, e a gente costuma brincar que de duas uma, ou metade da cidade conhece Diógenes e a outra metade conhece Diana da SES. E ver como é importante para a vida do profissional, como para Diógenes, como para Cristina, que está aqui também, que já que trabalhou na Rádio Cultura aqui, e como as pessoas se conhecem. Caruaru é um ovo, minha gente. Como as pessoas se conhecem, principalmente na nossa área. Eu conversando com Cessa, quando eu trabalhava com ela ainda na secretaria, Cessa conhecia Cristina. Eu fiquei, como tu conhece? Porque Cristina substituiu ela na Rádio Cultura. Ou seja, foi ver como as coisas
são um ciclo e como as coisas são, e como o Caruaru é pequeno. E isso vai se expandindo. Quando você tem esse contato aqui, depois você vai para Recife, faz contato lá, e onde você passar, você ter boas relações. E é isso que eu tenho a contribuir com vocês. Se vocês tiverem uma pergunta. Só faltou voto em Mateus no final. Nenhuma pergunta? Graças a Deus. Deus abençoe vocês, então. Tchau. Eu tenho uma pergunta, então, já que ninguém vai fazer. Eu tenho uma pergunta, Matheus. Então manda Diógenes primeiro. Não, vá, Pedro. Pode fazer, depois eu faço. Não, a minha pergunta é básica. Você falou sobre toda a sua trajetória aí. O que tu acha que você aprendeu mais em assessoria, o que você aprendeu mais na rádio e o que você aprendeu mais na TV? O que eu aprendi mais. O que você tem na tua mente. Não, o que você tem, o que você aprendeu mais na época que você ficou lá, sendo como jornalista ou pessoa, coisas assim. Olha, na assessoria, era eu e Cessa tentando responder todas as pautas da saúde possível, que são gigantes. Eu aprendi, na verdade, na assessoria, vou definir uma palavra, rapidez em você dar resposta aos meios de comunicação. E disponibilidade, vou dizer duas palavras, então, rapidez e disponibilidade, são características do jornalismo. Na rádio é a aproximação com o público, porque eu participei de poucos programas. Na rádio eu participei de 4 programas com Eri, de esporte, que é o que eu sempre gostei, e que eu participei lá no CBN, Torcedor CBN. E aí, no Torcedor CBN, a gente tinha um contato com o público, a gente respondia essas mensagens do público, e eu sentia que o público estava mais perto da gente. Essa é uma característica da rádio, mas é outra característica do jornalismo. E na TV, eu aprendi a excelência, porque a TV você mexe tanto com imagem como com audiovisual, você praticamente essa mistura toda. E além da apuração, né? Porque você tem que pedir a apuração, a assessoria e tudo isso. Então a TV para mim foi mais completinho nesse ponto de ser da excelência, de buscar fazer o melhor, não porque os outros a gente não fazia o melhor, mas porque agora eu estava sendo cobrado por um veículo de grande porte, né? Que tinha como é que é a palavra? Não esqueci a palavra, perdão. Que tinha muitos lugares que acompanhavam esse veículo, sabe? Abrangência. Como, Diógenes? Abrangência. Isso, abrangência. Obrigado, Diógenes. Respondi, Pedro? Mas, só para finalizar aí, para babar um pouco o seu ovo, você parece meio triste hoje. Eu digo, eu te conheci em todo o processo da faculdade e tal, e eu percebo que, eu sei que deu os problemas no final do no teu estágio lá, mas eu percebi uma mudança enorme, não só na tua parte profissional, porque eu não convivia muito contigo, tá? Por mais que a gente fosse de secretaria, é super uma aqui e outra ali, mas não tem nada a ver, não tinha nada a ver uma com a outra, mas na convivência depois com você, eu vi que você mudou muito, e por mais que tenha possa ter dado errado em uma ou outra, seja lá quais sejam as razões ou não, eu acho que me conhecendo e vendo aí, eu sei que você aprendeu muitas coisas. Eu sinto Obrigado. Que isso melhorou você como ser humano, porque antes você tinha os seus problemas que possam continuar ou não, porque a gente é ser humano, a gente erra, mas eu enxerguei um crescimento em você. Muito obrigado, Pedro. E eu fico muito feliz, porque eu não posso chorar na frente do Pedro. Eu vi um crescimento de um hétero topzera para um hétero topzera que é bom em comunicação. Isso foi uma coisa. A gente tá nessa vibe porque tá acabando e tal, mas Vamos deixar para chorar na formatura agora. Não é para chorar não. Mas é para. Eu fico feliz em ver a trajetória de cada um, como cada um mudou.
E eu sinto que de todos você foi o que mais o que mudou mais de tudo. Então, parabéns, cara. Então, Obrigado. e não fique triste, mano. Então, passa pro outro. Vai, Diogo, pergunta aí. Não, a pergunta é o seguinte, Matheus, né? Você relatou aí, né, algumas experiências, né, que você teve, né? E a pergunta é o seguinte: se não deu certo, por que não deu certo? Né? E o que tua experiência profissional, né, nesse estágio mudou na tua vida pessoal e o que tua vida pessoal mudou, fez você mudar na vida profissional? Bom, o motivo, na verdade, pelo qual não deu certo na TV foi algo mais pessoal, porque eu tinha mudado de volta para Garanhuns, e eu estava extremamente extremamente cansativo e voltar todo dia, e eu tinha que sair de manhã e passava a manhã, chegava em Caruaru 8 horas da manhã e eu só voltava para casa depois da aula, ou seja, 10 da noite eu saía de Caruaru, chegava aqui 11h30 e no outro dia ter que acordar cedo de novo, 5 horas para estar lá na televisão, e eu não podia passar o dia todo na televisão. Às vezes eu chegava na TV lá e chegava, oxi, por que já está aqui de manhã cedo? Aí eu tentei me ocupar fazendo academia, tudo isso, mas de fato meu físico não aguentou e já estava baixando o rendimento na minha vida profissional por conta disso. Esse deslocamento de trabalho, e todas essas coisas, porque aí esse ano também era um ano decisivo na minha vida, ano de decidir se eu vou fazer o mestrado, se eu não vou, um ano que a gente está em segurança profissional, tudo isso, e enfim, questões dessas questões, cheguei e conversei com o Gondim, aquele que estava conversando com a gente ontem, e expus a minha situação, porque ele já tinha me chamado a atenção. Vocês estavam falando antes, desculpa. E aí eu expus toda a situação, porque ele já tinha me chamado a atenção, e aí depois de um tempo a gente chegou à conclusão que era melhor eu me afastar da TV. E o motivo foi por causa disso. E aí é como uma coisa que, na verdade, Gondim me falou. Veja, vida profissional e vida pessoal são duas coisas diferentes, porém são duas coisas que se completam. No sentido de que, apesar de você ter uma vida profissional e você pode ser um excelente profissional e na sua vida pessoal você tomar uma breja no final de semana, é um exemplo, tá, minha gente? São duas coisas diferentes. Agora, se, por exemplo, você começa a todo dia querer tá nessa vida de boemia, de descaso, e você pode ser um excelente profissional, mas uma hora ou outra vai acabar prejudicando o seu trabalho. E aí essa vida pessoal, ela pode se comprometer. Você pode passar por... Então você foi o Adriano Imperador, né? Mas você vê assim, tipo, existem casos e casos. Foi boa a referência. De Pedro, viu? Pobre de Matheus, viu? Pois é. Continua, Matheus. Continua, conclui aí, o bichinho do Matheus. Né? Não, o que eu quero dizer é que a vida pessoal e a vida profissional são duas coisas diferentes, porém elas podem se unir nesse sentido que eu estou falando, né? Ela pode uma interferir na outra. E aí acontece que quando a vida pessoal está desregulada, ou tá conflitante, ou está passando por momentos... E todo mundo passa por momentos bons, momentos ruins na vida, e vai ter interferência no trabalho. Só que você tem que crescer, amadurecer e saber definir essas coisas. E foi algo que eu também não soube nesse processo. E depois que eu saí da TV, foi que eu comecei a aprender e amadurecer. Então, assim, quando a gente cresce, por exemplo, às vezes é notável. Por exemplo, eu me lembro, e desculpa fazer a referência à professora Cris, mas a professora Cris perdeu um familiar enquanto a gente estava na faculdade, ela estava totalmente devastada, sabe? Triste, mas ela conseguiu manter a postura, no outro dia chegou, deu aula tranquilamente. Então, assim, a gente sabe que a vida tem altos e baixos, mas infelizmente
a sociedade, a vida, o profissionalismo exige que a gente defina as duas coisas certinhas. E é esse amadurecimento que só a partir do trabalho e a começar do estágio que a gente vai desenvolver. E é esse amadurecimento também que a gente aprende em, às vezes, agir em determinadas situações. Por exemplo, é comum que, por exemplo, a gente possa ser um excelente profissional, mas sempre vai ter um ou outro que não gosta de você, e essas pessoas vão fazer críticas, ou soltar gracinhas, ou isso ou aquilo. Cabe a nós também, como profissionais, ou como pessoa, cidadão, saber agir nessa determinada situação. Como agir? Muitas vezes ficando calado, muitas vezes respondendo de modo sábio. E como a gente adquire isso? Adquire crescendo, lendo muito, guardando tempo para você mesmo, enfim, vários jeitos. Isso a gente vai aprendendo na nossa vida. A faculdade é um início. Eu costumo dizer, a gente acha que é grande, acha que é adulto. Isso eu não estou falando porque eu já sou maduro o suficiente, não, tá, minha gente? Eu estou falando como uma pessoa mais lesa e donzela do mundo. Mas é o que eu já percebo a diferença de quando eu estava no ensino médio ou quando eu chego no final da faculdade. E, por exemplo, é uma coisa que Diógenes... Por exemplo, Diógenes é um exemplo. Diógenes é brincalhão, Diógenes tira onda, às vezes solta uma leseira comigo, com o Pedro e tal, mas quando é para ser profissional, quando é para ser sério, quando é para ser responsável, ele é. E é isso que a gente tem que dividir. Saber dividir o momento de brincar, o momento de tirar onda e o momento de ser sério e ser profissional. Foi o Diógenes aluno quem agradeceu, viu? Não fui eu, não. O Matheus. Só para complementar o raciocínio, gente, estágio também é aprendizado, tá? Então, assim, estágio também significa que durante o estágio você vai errar, mas independente de ser estágio ou não, Matheus, uma coisa muito positiva no que você falou é que você enxergou o erro, sabe? E enxergar o erro é o primeiro passo para que você consiga construir uma conduta, uma postura completamente diferente, tá? Isso é engrandecedor, enquanto pessoa, enquanto profissional, viu? Então, assim, sentido no caso de família. Pois é. Então, assim, não é para baixar a cabeça, não é para achar que o mundo se fechou ou está contra, mas assim, é para tomar como aprendizado e pronto, e seguir, e levantar a cabeça. Por exemplo, uma coisa assim, claro que a gente vai errar sempre, independente da idade, independente de qualquer coisa, a gente vai errar, a questão é como o senhor pontuou mesmo, é a gente reconhecer o erro, a gente aprender. Uma coisa que eu é jogo aberto, eu não vou mentir, eu estava falando com o Diógenes agora que eu fico chateado por lembrar que eu saí da TV Asa Branca, porque era um veículo que realmente me deu a oportunidade, me fez crescer e tal. Mas eu entendo que é uma experiência também de amadurecimento. Não vou baixar minha cabeça porque eu perdi espaço nessa área. Tanto é que eu posso, no futuro, trabalhar e tal, e voltar numa agência maior, voltar para uma Globo Rio, voltar... Não que seja meu objetivo de vida nesse momento, eu já tenho outros focos. Mas o que eu estou dizendo é assim, é que não importa se você errou, não importa se você fez, sempre, nunca é tarde para começar de novo. E é isso que eu falo e cito para qualquer pessoa. A gente vai errar na vida, nos estágios a gente vai errar, mas se a gente entrar no estágio com medo de errar, a gente não vai crescer e a gente não vai conseguir render nosso melhor. A premissa de saber que a gente vai errar é que leva a gente a buscar excelência. E quanto maior a excelência, sabendo que a gente vai errar nesse caminho, sabendo que a gente vai tropeçar, é que a gente vai sempre estar melhorando. E sempre com humildade, é isso que eu estou pregando para mim mesmo. Humildade de saber que eu sou... não necessariamente que eu sou pior que Pedro, mas imaginar que Pedro é melhor do que eu e eu quero ser como Pedro. O Diógenes ele tem mais bagagem do que eu quero ser como Diógenes, sempre buscar melhorar cada dia mais, pegando o que os outros têm de bom e aplicando na nossa vida. É isso que a gente tem que fazer. O de ruim, gente, a vida já tem de sobra. Vamos buscar o que é bom. É tipo a vampira do X-Men.
né, Matheus, quando eu fiz a pergunta relacionada, porque muitas vezes, né, a gente leva para a vida profissional experiências, né, da vida pessoal e vice-versa, né, traz para a vida pessoal alguns aprendizados, né, e responsabilidades, né, que a vida profissional impõe, né, então foi nesse sentido, mas você fez aí suas pontuações, né, e eu entendi perfeitamente, mas a minha pergunta foi nesse sentido, que a gente sempre leva para a vida profissional os aprendizados, as experiências da vida pessoal, como também, né, traz para a nossa vida pessoal as responsabilidades, os aprendizados, né, que a vida profissional impõe, né. Eu não sou tão velho, mas, assim, tem alguns anos a mais de experiências de vida, né, do que grande maioria, né, só tá ali, né, no mesmo patamar, eu, Américo e Caleb, né, os tiozão do curso, né, mas, assim, acho que é bem interessante, né, quando essa sua abordagem, né. Me respeite, rapaz. E o reconhecimento, né, é raio humano, né, a gente tá passivo a erro e o ruim é persistir e insistir no erro, né, mas você reconhecendo seu erro e fazendo um novo recomeço, com certeza você vai longe. Obrigado. E desculpa, eu entendi o segmento da pergunta daquela forma, assim, mas se for nesse quesito mesmo de bagagem, do que você leva, de fato, assim, a nossa visão de mundo também interfere muito no nosso trabalho, né? O que a gente acha de, por exemplo, ninguém é imparcial, é uma ilusão, é jornalismo do primeiro período, a gente imaginar que o jornalismo é totalmente imparcial. Deve ser impessoal, mas imparcial não existe imparcialidade. Tanto é que os veículos de comunicação possuem uma linha editorial, uma linha, seja conservador, seja liberal, e que a gente se adequa a esse estilo. A gente pode buscar, ou tentar buscar, na verdade, o que mais tenha compatibilidade com aquilo que a gente acredita. Porém, é uma coisa que eu também estou buscando. Eu posso trabalhar para uma empresa da qual eu não compactue com as ideias. Mas por que não, então, aprender essas ideias, até para a minha vida pessoal, de poder saber argumentar contra essas ideologias, esses posicionamentos políticos, esses posicionamentos econômicos. Então, é tudo gratificante, é tudo que a gente pode aproveitar. É justamente como o Gondim falou na palestra dele, a gente saber aproveitar as oportunidades. Jo, que ela é a diretora-geral da comunicação Nordeste da Globo, ela deu uma palestra enquanto eu estava lá ainda, e ela falou assim, olha, certa vez um jovem estagiário chegou para ela e perguntou, mas o que vocês querem de mim? E ela respondeu, como assim o que a gente quer de você? Na verdade, o que você quer da gente, o que você pode tirar de melhor da gente, o que você pode aprender com a gente. A Globo é só um exemplo, minha gente. Eu não estou botando a Globo como o melhor veículo de comunicação que existe. Eu estou só colocando que qualquer veículo que você tiver, com qualquer profissional jornalístico, seja ele um que trabalha na prefeitura, seja um que trabalha na rádio, no jornal impresso, como a Natália trabalhou, a gente sempre vai aprender, porque cada pessoa tem uma vida diferente, cada pessoa passou por coisas diferentes, cada pessoa aprendeu coisas diferentes que pode ensinar para a gente. E aprendizagem, como diz minha avó, não ocupa espaço. Então, o que a gente poder fazer, o que a gente poder aprender é válido para a nossa vida. Eu espero ter te respondido, Diógenes, e se não, me perdoe novamente, mas foi isso mais ou menos que eu entendi na sua pergunta. Não, é basicamente isso mesmo, né? Eu acho que a vida da gente, né, ela tem, né, seus altos e baixos, né? Isso vai influenciar, né, seja no campo profissional, educacional, no trabalho e, sei lá, de toda forma, qualquer acontecimento novo na vida da gente, né, sempre ele vai ter uma interferência, seja ela positiva ou negativa, né, mas aí cabe a gente, né, assimilar e ver o que de fato vale a pena, né. Por exemplo, a gente teve uma experiência, né, e você também, né, experiência de ser pai, né, e de repente o mundo da gente, ele muda totalmente, né, é um giro de 360 graus na nossa vida, né, e a gente tem que pensar não só a partir do só eu, né, então a gente tem que pensar no outro também, né, na descendência da gente, então é uma mudança
eu passei por essa experiência também, né, e não foi fácil lidar com ela, mas, né, aos poucos a gente foi se adaptando e, graças a Deus, consegui assimilar bem e estamos aí. Mas, obrigado aí pelas pontuações, Matheus. E você deu um exemplo muito positivo, na verdade, porque mesmo a gente se tornando pai, a gente nunca vai aprender a totalidade de ser um pai. A gente não vai saber, na verdade, como Uma é ser responsabilidade um diária, patrão. né? Toda hora, todo instante, a gente tem aquela responsabilidade, né? E Não é a gente aquela aprende todo responsabilidade dia. momentânea, né? A gente tem uma responsabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, até o dia que Deus permitir, né? Então, é isso mesmo. Muito bem. Agora o outro fala, ou vocês têm outra pergunta? A entrevista é com o Matheus. Pois é, tô me Aqui, sentindo. uma cabine de imprensa aqui. Desculpa aí, né? Porque eu me Coletiva empolguei de na imprensa. pergunta. Foi mal aí. Poxa, Vamos quem fazer que essa falaram agora? né, Que é isso? do estágio, essa importância da gente verificar realmente o estágio, essa realidade, porque, como disse, existe também dificuldades no estágio, né, e como manejar isso da melhor forma, né? Isso. Então, Matheus, Perfeito. em relação a esse manejo não só não da supervisão, da instituição, mas, né, dele próprio, né, como manejar isso? Então, a partir de algumas dificuldades, a gente procura, né, outros caminhos para melhorar isso, né? Então, a realidade já vista por ele, agora acredito que já é outra, né? É outro olhar Exatamente. sobre as oportunidades. Então, quem gostaria mais de pontuar agora, depois de Matheus, que ele está com a E questão. Ali. E Ali? Isso. Tá pegando o microfone? É isso. Que é isso? Eduardo, né? Eduardo. Sim, gente. Como eu falei já na outra live, eu fiquei estagiando lá na Rádio Jornal no turno da tarde. Rádio sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. E quando o Diógenes perguntou para onde era que eu queria, eu disse, eu quero ir para alguma rádio. Só me bota numa rádio. Eu não gosto de TV, não gosto de impresso, não gosto de assessoria. Então, eu queria ir para alguma rádio. E aí fui para a Rádio Jornal e eu queria alguma coisa que tivesse a ver com música também. E aí a gente disse, mas na Rádio Jornal a programação é mais jornalística mesmo, pode ser que não tenha muito e tal. Quando eu fui para a tarde, aí eu vi que tinha espaço para música também. Então eu já fiquei me sentindo mais em casa, mais tranquila. Lá no comecinho, eu fui bem acompanhada no começo, tive muita ajuda, de ensinar mesmo como é que faz as coisas, de aprender. E claro, minha gente, sempre tem que estar disponível para aprender. A gente tá ali para aprender, não é obrigada a chegar sabendo tudo, não. Então, se tem dúvida, se não sabe o que é tal coisa, chega e pergunta. Sempre tem alguém com você. E todo mundo ali passou pelo que a gente passou um dia. Todo mundo ali começou do zero, entre aspas. Então, não tem nada demais em perguntar, em dizer, não sei como é que faz isso, em pedir ajuda, dizer, se posso fazer assim, pode sugerir também. Claro, sabendo o seu lugarzinho ali. E lá chegou um ponto que eu já estava fazendo publicações. Deixa eu ficar mais perto aqui para ver se melhora. Peraí. Eu não sei porque está mais baixo, mas melhorou. Olha a Billie Eilish cantando. Enfim, lá eu já estava fazendo publicações para as mídias sociais, tirava foto, gravava vídeo, fazia algumas chamadas também dos programas, porque à tarde a gente tinha um programa de 2 horas com Berg, que era o Além da Notícia, ao vivo. Então a gente tinha que fazer uma coberturazinha desse programa, receber convidados, fazer postagem, tudo. De 3 horas a gente tinha o programa do consultório do Rádio Livre, que era com a Aline Souza, também ao vivo, alguns dias da semana, nos outros eram gravados. Mesma coisa, receber convidado, fazer chamada, tudo. E nos últimos dias de estágio, eu já estava podendo marcar entrevista, sugerir pauta, construir pauta,
tudo, já estava bem encaminhado mesmo. E de 4 horas entrava uma programação de Recife, aí já não era mais comigo, era a hora que eu tinha para, no começo, com ajuda e depois sozinha, de produzir o programa A Voz do Povo, que ia pro ar às 5 horas da manhã do outro dia, então a gente fechava o programa no fim da tarde, construía todo o roteirozinho dele lá, deixava impresso já na mesa para o outro dia de manhã, e de 5 horas entrava o programa Tardes de Saudade, música, com seu Wellington Lacerda. A gritaria. Uma gritaria no estúdio, muitas enxaquecas, inclusive, som muito alto, mas lá no programa dele, principalmente a gente se utilizava de muito conteúdo, muito vídeo, foto, chamada, Instagram e Facebook, porque o programa dele é um dos programas com maiores audiências lá, e eu sempre ajudava ele no que ele precisava. Às vezes ele pedia sugestão de música, então a gente estava lá também para sugerir música, caso fosse preciso. E é basicamente isso, sabe? Lá no finalzinho do estágio, tive muita liberdade para fazer as coisas já sozinhas, mas eu não deixei de ser supervisionada a hora nenhuma. Claro, como todo mundo, tem aqueles dias que a gente fica meio assim, ou que viu que não fez tal coisa certa. E mesmo assim, a gente tem que estar lá, disposto para aprender e refazer o que a gente fez, só que agora de um jeito certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só ir dizendo. Mas lá eu me encontrei muito, sempre gostei de rádio e me senti muito à vontade lá. Fui muito, muito bem acolhida. E uma coisa que eu diria assim para vocês é que no começo eu saí de casa no primeiro dia, sempre tive muito apoio da minha família. E é uma coisa que eles me dizem sempre. E quando eu estava saindo para o estágio no primeiro dia, mãe me disse: minha filha, olha, quando você for para um lugar, saiba entrar e saiba sair. Porque a gente sabe que no nosso meio a gente pode voltar para a mesma casa, pode ir para outra casa, e a gente tem que sair de lá de um jeito que a gente seja agradável, sabe? Então, é isso. O que eu peço a vocês é que saibam entrar e saibam sair. Porque a gente sempre vai precisar de um dos outros, sabe? Ó, o outro. A gente sempre vai precisar um dos outros. Nossa profissão exige muito disso. E é isso, gente, que eu queria dizer para vocês. É basicamente isso. Da minha experiência lá na Rádio Jornal. Perfeito, Yali. Parabéns. Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu tô achando o quinto período muito calado. O terceiro tá participando mais do que o quinto. Obrigado, professor. Pedro pediu para ser o próximo. Cris pediu para avisar o terceiro período que quem participar aqui, né, vai ser dispensado da aula de hoje. Eu tenho uma pergunta para a Yali. Nós temos um combinado, viu? Mesmo que a aula termine mais cedo, a gente tem um combinado hoje, vocês. Tá vendo? Alguém tem uma pergunta para Yali? Acho que Eduardo quer fazer uma pergunta para a Yali. Eu quero saber de Yali qual foi o dia mais desafiador do estágio para ela. O que foi? Interessante. Interessante. Vou viver com o outro estagiário. Meu Deus. Pode ser Eu também. tenho uma pergunta também para a Yali Pedro, depois. deixa o Yali responder. Responde, Yali. E ela Um estagiário de outra instituição. A gente não se dava muito bem. Pedro, que acompanhou o finalzinho, disse que a gente brigava como um casal. Mas, assim, nada que atrapalhou a dinâmica lá. Era porque realmente ele era um pouquinho escorado e folgado. Mas eu não deixava as coisas para ele fazer. Ele botava tudo em cima de mim e eu fazia. Eu me garantia pelo menos nisso aí. E aí, pronto, foi um desentendimento que eu tive com ele. Respondendo à pergunta do Eduardo, geralmente, assim, em algum dia que todos os programas eram ao vivo e tinham o roteiro do outro programa para deixar pronto, e ia algum entrevistado especial, que do nada você estava recebendo o prefeito, a prefeita. Daqui a pouco você estava recebendo um ex-prefeito. Depois um deputado, não sei de onde.
nesses dias a pessoa fica um pouco intensa, sabe? E quando cai a internet assim lá, às vezes tem que dar uma parada. O rádio não para, né? Mas a boa parte da redação para, então fica um pouquinho tenso ficar A atrás. gente jogou o jogo da velha, não foi? Eu e Pedro ficamos jogando um pouquinho de jogo da velha lá também, quando a internet caiu. E aí, quando volta, a gente tem que fazer tudo de uma vez que estava atrasado. Então, quando o dia é muito tumultuado, tudo ao vivo, muito entrevistado, aí é um desafiozinho. Mas nada que seja assim, nossa, demais passando da conta. Tudo que dá pra levar. Era a Juliane que ia falar, era a Natália. Mas acabou que tu já respondeu a minha pergunta. Ah, era o quê, amiga? Era em relação a isso, a tipo dificuldade e tal, mas pelo que tu falou, acho que foi realmente a questão, tipo, questão de ao vivo, quando é realmente tipo, um dia mais corrido e tal. Sim, Eu acho que esses foram os maiores desafios, mas assim, trazendo um pouquinho pra mim, por exemplo, se eu, pelo que tu me conhece, se eu fosse estagiar em uma rádio, qual tu acha que seria a minha maior dificuldade? Amiga, te conhecendo. Eu acho que a maior dificuldade. Já que Ô, você é menina, tô tendo aula. Oxi. Amor, é sério. Deus. Eu acho que a maior dificuldade, independente de qual estágio seja, é você ser você mesmo, porque você acaba criando uma personalidade que vai agradar quem tá lhe supervisionando, entendeu? Então, assim, eu acho que, pelo menos pra mim, a maior dificuldade foi ser eu mesma, porque às vezes eu queria ser e eu não podia. Eu acho que isso foi pra todo mundo, eu acho que pra Yali também. Isso que Natália falou é muito importante e é uma coisa que eu acho que, na verdade, é um desafio para nós jornalistas, para nós profissionais, na verdade, é a gente conseguir exercer nossa profissão sendo nós mesmos, a gente poder dar a nossa cara para o trabalho. Isso, quando a gente consegue, na verdade, a gente tem todo o sucesso do mundo. Não, a gente não precisa tentar imitar ser ninguém, a gente pode tentar ser a gente mesmo e exercer esse trabalho. E aí, eu tenho outra pergunta para a Yali, depois de vocês, eu quero fazer. Sim, voltando para a pergunta de Juliane. Assim, lá eu fui muito bem acolhida. Então, não vou dizer que eu precisei ser outra pessoa para me adaptar ou para agradar. Não, eu fui muito bem acolhida do jeito que eu cheguei lá, sabe? E eu, como no finalzinho eu ganhei uma certa liberdade, para mim já estava bem tranquilo, sabe? Então, eu acho que você não teria muitos problemas não lá. Eu acho que eu não te vejo uma pessoa tímida, mas é porque eu te conheço. Mas eu não sei se num ambiente novo você ficaria um pouco tímida e demoraria para se soltar, não sei. Eu acho que não. Mas se for, eu acho que só uma questão assim de se soltar mais. Só isso, eu acho. Eu acho, não sei. Sim. Tá Posso ok, fazer a mas pergunta, obrigada. Yali? É porque, mano, eu tô pensando muito em rádio também. Eu penso em rádio impresso. Na verdade, se eu pudesse, eu passaria por todos, assim, pra ver realmente qual me identifico mais. Mas, em princípio mesmo, eu penso muito nesses dois. Eu acho que tu combina com rádio. Eu também. Tu e Yuri. Yuri, meu filho. Com Por que certeza. será, né? E a Só gente que, já sei lá, bateu às vezes eu martelo penso. muito. Eu não É, sei aí, por que por falam isso, Porque velho. Eu meu não sei. Sem voz. Eu me arrepiei todinho Meu aqui. voz. Meu Deus. Meu medo é justamente E com aqui, essas olha. questões, sabe? Quando é mais A gente já dinâmico, bateu o martelo, já que Yuri quando, vai pra rádio. tipo, quando é mais dinâmico, quando tem muito ao vivo, essas coisas assim. Aí eu acho que justamente era isso que me dá uma agoniazinha. Por isso que eu te perguntei e tu relatou que realmente esses dias são mais tensos. Era sobre isso que eu queria. Ô, Juliane, mas isso é costume, Juliane, também. Isso quando você pega o jeito, você decola. E tipo, como no início do curso, acho que foi no segundo período, eu participei do projeto de extensão, né, em diálogos e tudo mais, que era um programa de entrevista e tal, que a gente gravava na SES e era veiculado na Rádio Cultura. E eu gostei demais da experiência, só que assim, não era ao vivo, né? Aí tem isso. Aí eu fico pensando, mano, se quando o negócio fosse ao vivo, como seria realmente eu lá estagiando, a dinâmica e tal, a coisa rápida, tipo, porque ali você programou direitinho, você gravou, você pensou, tá entendendo? É diferente. Eu Aí posso, não ô, sei. Juliane, eu posso contar a experiência quando eu participei do programa na Rádio CBN para tu ter uma noção de como é isso? Fala.
Olha, eu participei do primeiro programa, na verdade eu cheguei lá na CBN, aí Eri Santos me chamou para participar do Torcedor, ele já tinha conversado comigo de futebol, viu que eu gostava e tal, aí eu cheguei na CBN, um calor arretado, que eu saía a pé da Secretaria de Saúde até a TV Asa Branca, eu chegava suado lá, pingando, e tava lá sentado, aí Eri apresentando lá o programa, disse, Matheus, vem cá, corre, corre. Eu cheguei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Ao vivo. Aí ele começou ali, então aqui eu tenho um estagiário nosso, Matheus. Aí eu, oi, Matheus. Aí eu, oi. Tudo bem? Eu, tudo. Sabe, sem nenhuma desenvoltura nenhuma, passando vergonha lá. Até que depois do tempo, da metade do programa para frente, eu comecei a conversar, tentando, sabe, o povo conversava mais comigo. E aí se torna, na verdade, uma conversa. Rádio é bom isso, você não está preocupado com o que as pessoas estão olhando para você, estão preocupados com o que você está falando. Então, no início, sim, é nervoso, como qualquer coisa que você for iniciar, mas depois você vai estar conversando como se estivesse conversando com amigos, tira a brincadeira, se for um programa mais light, né, que era no caso do torcedor CBN, mas você decola, isso é tudo questão de costume, é questão de você, sabe, tipo, pensa apresentando um trabalho, que pelo que eu soube, você apresenta muito bem trabalhos, então no início chega um friozinho na barriga, mas da metade do trabalho para frente, você não já está toda desenrolada e consegue falar mais coisas, a voz começa a se soltar mais. Então, tem tipo toda uma técnica pré você entrar ao vivo para se desenrolar, como depois é costume. Depois você vai estar falando na rádio ao vivo e nem vai lembrar que precisa de tanta exigência assim, tal, porque vai ser tudo tão natural. Entendeu? Obrigada. Eu aposto em você, para você ir para a rádio. Por que tu não faz o estágio em 2, mulher? Que nem eu e o Matheus fez. Dá pra fazer. Dá para fazer. Mas eu quero muito, gente. Eu quero, assim, pegar o máximo de estágio possível. Se eu puder passar por todos, assim. Você vai querer se... Faça se não, você vai ficar doida. Faça Você não. vai querer se suicidar todos os dias. Não é... Mas... faça não, faça não. Talvez Vai eu não ficar consiga lidar com pensando. ao mesmo tempo, né? Mas, assim, em algum momento da minha vida eu quero passar por, assim, por todos, tá entendendo? Não, sim, Até mas ao porque mesmo tempo não faça não. Até Eu tenho uma porque eu pergunta quero pra muito a Yara. área acadêmica futuramente. Olha, Né? a Então, maior assim, eu dúvida acho muito importante eu ter toda essa bagagem, sabe? Estágio Faz um em estágio em dois cada. locais, mas em 2 estágios, um próximo do outro. Não seja longe. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E Faz um estágio a cada semestre, Juliane. São 3 estágios até o fim do curso. Então, se você achar que não se encontrou, faz um veículo. Ah, não me encontrei ainda. Experimentem outro veículo. O estágio é isso também. Você se permitir se experimentar, sabe? olha, E e se Diógenes encontrar, falou né? uma vez também, eu nunca achava que eu ia estagiar com assessoria. E Diógenes falou, você pode se surpreender. E eu me surpreendi e adorei trabalhar com assessoria. Pois é, Eu a também não me vejo assessoria é muito em surpreendente. assessoria, não, mas vai saber. É surpreendente. Deixa eu fazer a pergunta para É uma desconstrução, Juliane. De verdade. Vai, Deus quer perguntar para a Yali. É porque, na verdade, a nossa turma concorda que a Ale é a mais plena da nossa turma. Aí, na verdade, eu queria saber dela como é que ela conseguiu, assim, lidar com a pressão do dia a dia, do estágio e tal, como é que conseguiu desenvolver o trabalho, mesmo sabendo que aquela pressão, mesmo não sendo igual a um profissional, e que, na verdade, a gente compreende que, querendo ou não, a gente é pressionado como também, porque com a gente mesmo, né, se pressionando para dar o melhor. Como é que conseguiu lidar com essa pressão, tanto da redação como sua mesmo, para desenvolver o melhor trabalho possível? Eu acho que para mim o que mais pesou é a pressão que eu coloco em mim, porque eu sempre quero fazer o melhor possível, eu sempre fui muito perfeccionista com as minhas coisas e eu sempre... Nossa, e ela é muito eu, meu Deus. Se eu tô numa coisa, eu vou fazer ela do melhor jeito possível. Eu não vou dizer assim que eu senti muita pressão da redação lá, da rádio, porque eu sou apaixonada por aquele ambiente. Então, nada daquilo ali para mim foi uma pressão, foi um sacrifício, ou foi difícil, assim, meu Deus, eu tô cansada, eu não quero mais. Não, porque eu sempre amei aquilo ali. E para mim não foi pressão, tá ali, sabe? De jeito nenhum. O que eu sofri foi a pressão que eu coloquei em mim, mas
da rádio em si, não. Então, eu consegui lidar, aprendendo a lidar com a pressão que eu coloco em mim, sabe? Quer dizer, que eu ainda não aprendi. A gente aprende, né? Vai aprendendo. Terapia tá aí para isso. E, claro. Mas de lá mesmo, eu não tive muita pressão, não. Para mim foi bem tranquilo. E mesmo que eu tivesse recebido muita pressão, eu não senti. Porque eu gosto tanto que eu nem liguei, sabe? Só fui e fiz. Obrigado. Natália Gente, agora. Natália. exatamente. O telefone de Natália está descarregando e ela faz a participação dela antes que isso aconteça. Vai, Nath. Sim, vai para eu contar como era minha. Peraí, minha rotina e tal no trabalho. Tem que contar aquele dia cônico, viu? Cômico. Qual dos? Do que tu falou, mas isso é tão tendencioso. Tem que contar. Enfim, eu gostei muito do tempo do estágio, apesar de ser pela manhã, então foi meio difícil para mim, porque eu pegava às 8 horas da manhã e eu não sou uma pessoa, definitivamente, eu não sou uma pessoa da manhã. Então eu tomava café com óleo e vestia a roupa com óleo, mas quando eu chegava lá, eu ficava feliz porque eu estava fazendo as coisas que eu gostava, né? E então eu chegava lá e eu ia direto pro computador, e o pessoal da redação, o pessoal, todo mundo ia chegando, e aí a gente postava as primeiras coisas do dia. Basicamente, como eu ficava no blog, eu tinha que abrir o blog, tinha que abrir um programa lá para poder fazer as notícias. Eu fazia uma varredura das notícias que estavam saindo mais e o que era mais importante para sair primeiro no blog. E também tinha as notícias, né? Os textos fixos da semana. Que, se eu não me engano, era ciência, esporte e o outro era política. Então, já tinha alguns textos prontos no e-mail que eu tinha que postar, que eram feitos por outros jornalistas. E aí, eu tinha que ficar sempre de olho no que estava saindo, qual era a notícia que ia sair num dia para poder colocar. Então, basicamente, eu fazia texto para o blog, eu pesquisava para o blog, eu postava, eu fazia todo o funcionamento do blog para ele se manter sempre atualizado. E eu também fiz outras coisas, porque eu me deixei disponível, disse que, no caso, eu só estava lá para ficar no blog, mas eu me deixei disponível. Então, eu tirei algumas fotos, eu acompanhei os repórteres, eu escrevi para o jornal, e basicamente era isso, que era de 8 a meio-dia, e não tinha uma coisa fixa, assim, tipo, essa hora eu vou fazer isso, essa hora eu vou fazer aquilo. Eu acho que jornal também é uma coisa muito do momento, do que tá bombando, assim, no momento. Apesar de que só é por semana, né? Só que no blog é muito do momento, tipo, o que tá saindo agora no momento. Então, eu tenho que estar de olho nas redes sociais, nos outros blogs da cidade. Então, no blog era muito o que tava no momento. Tipo assim, a minha chefe estava do outro lado e dizia, olha, isso no momento agora. Aí ela dizia sim ou não, e aí eu ia lá produzir o textozinho e postava no blog. Era basicamente isso. Eu acho que eu nunca li tanto e-mail na minha vida. Eu acho que eu tenho uma raiva de e-mail por isso. Porque eu acho que eu nunca li tanto e-mail na minha vida. Mas foi basicamente isso. E eu gostei porque eu também pude tirar foto, que eu gosto muito, muito de fotografia. E saíram algumas fotos minhas. E eu fiquei muito feliz com isso. E eu gostei bastante de trabalhar lá. Foi uma dinâmica bacana. A gente parava e todo mundo ia tomar café, comer bolacha e fofocar. E eu acho que depende de como você se relaciona com as pessoas e de como você enxerga o trabalho. Por isso que a gente indica, os professores indicam muito a gente ir para uma área que a gente vá se dar bem. Eu acho que esse primeiro contato tem que ser realmente assim.
né? Tipo, no meu caso, eu não me via na TV, então eu não iria um estágio na TV nesse primeiro momento. Eu pensei, no primeiro momento, em fazer assessoria, eu fiquei bem tentada, só que aí eu disse, não, vou dar uma oportunidade para fazer o que eu gosto, que eu queria muito ir para o jornal impresso. E nesse momento agora, no segundo momento agora, eu estava querendo fazer assessoria, só que quando eu ia começar, né, aí a pandemia veio e levou embora todos os nossos sonhos. Mas tudo bem. A nossa entrevista lá na ação, se eu não me engano, na ação, né? Sim, bicho, eu fiquei esperando até hoje, né, uma resposta. Eu e Pedro lá desenhando nossa vida no papel. Que Mas tudo vergonha. bem. Mas eu gostei muito da experiência. Só a dificuldade que eu tive foi essa questão de não conseguir me comunicar direito com minha chefe. E aí teve alguns ruídos e alguns incômodos. Teve outras coisas também, mas não vou estar falando, né? Mas enfim. Foi isso. Alguma pergunta? Contos podres, mulher. Olha, teve um. Vocês sabem. Depois tu me conta, então, porque. Deixa para alguns momentos, gente. Não é? Tem uma pergunta para a Natália. Em relação ao enfrentamento das dificuldades, né? Que é esse olhar que você trouxe, né? Como é que a gente pode. Foi esclarecedor para tu o estágio? Tu já saiu já com um pensamento que é isso mesmo que tu quer fazer, ou não? Olha, eu acho que em nenhum momento a gente vai sair com a cabeça assim, porque jornalismo é um leque muito extenso. Eu acho que a gente, e como a gente somos seres humanos e a gente sempre está mudando, acho que a gente sempre vai querer fazer alguma coisa diferente. Mas quando eu saí do impresso, eu vi que na minha cabeça era o que eu queria naquele momento, mas depois que eu saí de lá, eu vi que não era bem o que eu queria. Eu não sei se é porque eu fiquei no blog e não necessariamente na escrita do jornal impresso, talvez tenha sido por isso. Mas eu saí pensando em fazer outra coisa. Porque eu poderia continuar lá, mas eu saí pensando em experimentar outra coisa. Eu acho que é muito da gente, a gente tem esse tempo muito da gente experimentar as coisas para decidir o que quer. Mais alguma pergunta, crianças? Se você pudesse voltar no tempo, você iria novamente para o jornal? Iria, sim. Eu acho que eu só mudaria algumas coisas em relação principalmente a coisas que eu não me impus ou falei. Mas eu iria, sim. Foi uma experiência muito boa em questão de trabalho, como eu disse, que a gente tem que aprender a separar também, né? Um profissional do pessoal. Eu acho que eu só tive mais dificuldade na questão do pessoal mesmo. E foi isso. Mais alguém? Minha gente, eu ia contar os babados, mas não pode aqui, então... Depois no off. Mais alguém? Crianças, meu salário está 5%. Ok, então vamos para a próxima pessoa. Obrigado, Nath. Tem Laís e Pedro, não é isso? Uhum. E aí, primeiro da Laís, Vai, Pedro, então. Vai, tá? Pode ir? É Laís ou Pedro? Só não fala demais, Pedro. Ah, fala demais, então tu quer falar primeiro. Então pode ir, Laís. Tá indo. Tá bom. Então, eu tinha feito uma apresentaçãozinha para os meninos para deixar mais interessante. Mostra, então. Mostre. Era para ter falado primeiro, então, para não se sentir intimidado. Ah, Pedro, então vá, agora você vai primeiro. Não, pode ir, eu tô brincando. Apresente. Se você preparou, apresente para a gente visualizar. Pode apresentar. Ó, para vocês entenderem, a câmera está no meu celular, porque a câmera do notebook não presta, eu vou apresentar pelo notebook, tá? Certo.
Tá aparecendo? Tá, começou a aparecer aqui. Pronto para criar a sua próxima apresentação. Está aparecendo. Pode só clicar, não é? Pronto. Tá carregando. Peraí. Eu comecei esse curso vendo live usando o Prezi e eu estou terminando vendo ela usando o Prezi. Então, primeiro eu queria explicar aos meninos que eu vou falar um pouco diferente dos meus amigos, porque eu não quero defender demais nem passar pano. E eu não quero também falar muito do que eu achei, porque eu acho que cada um tem uma experiência única. Eu vou falar do que eu senti um pouco, mas que vai ser completamente diferente do que os meninos vão passar, porque cada um é de um jeito e cada um vai ter uma experiência. Eu vou explicar mais o que é que se faz lá, porque eu acho que isso é o que tem mais curiosidade, é o que se vai fazer, como é que vai fazer, como as relações com as pessoas. Então, o que é que eu fazia lá na TV Asa Branca? Primeiro que eu vou falar mais da TV Asa Branca, que foi o meu estágio obrigatório, primeiro, né? Nas experiências teve todas essas aí que vocês estão vendo, sim, eu sei muita coisa, mas o estagiário faz muita coisa, você quase acha que vai enlouquecer, mas no final dá tudo certo. Então, a primeira coisa que eu fazia era a apuração dos factuais. O que são factuais? São todos os crimes. Homicídio, acidente com vítima fatal, apreensão de droga, afogamento. Isso aí eu sei que é muito complicado para muita gente, porque a gente vai se deparar com imagens com sangue, pessoas mortas, com pessoas em situações horríveis, mas a gente não é que a gente se acostuma, mas é que a gente aprende a lidar com isso. Então, a minha tática era passar bem rápido, já que eu tinha que fazer acompanhamento das ocorrências até hoje. Então, a gente fazia isso através da resenha da PM, que a gente recebe por e-mail, WhatsApp, eu também ficava responsável pelo WhatsApp da TV, acompanhando sempre a concorrência também, não só a TV Jornal, NE10, mas outros blogs também, porque a gente não podia, tipo, algum veículo dar alguma coisa muito grande e acabar passando despercebido. Então, eu fazia todo esse acompanhamento dos factuais. E nessa lista aqui gigante, eu fazia tudo na época, mas hoje, como são outras estagiárias, as meninas dividem. Na época que eu cheguei, eu era a estagiária mais nova, então acabou que, por mais que a gente tenha um supervisor, lá na TV, Gondim não tem muito tempo, assim, você vai ver que ele parece um mestre dos magos e do que do nada ele some. Então, lá na TV, quem explica mais as coisas pra gente são os outros estagiários mais experientes. E acabou que a menina que me passou tudo isso aí. E tinha dias que era uma loucura. A gente não faz tudo isso todo dia. Tem dia que sim, mas na maioria das vezes não. Então, tem dia que eu faço factual, apuro factual, tem dia que não, tem dia que já tem menos factual. E também tem a questão das pautas, que é outra coisa que a gente faz muito, que era a coisa que eu mais gostava, particularmente na TV. Vamos para as pautas. As pautas, elas são divididas em marcação, contatos, proposta e informação. Na marcação, a gente bota o local onde vai ser feita a entrevista e o telefone da pessoa que está marcado. E a gente sempre coloca o cargo da pessoa também. E aí vem os contatos, com quem está marcado, o nome, o telefone, caso o repórter precise entrar em contato com essa pessoa. Na proposta, a gente vai explicar para o repórter o que é que a gente vai fazer, e nas informações, a gente vai colocar mais detalhes, tipo uma pauta sobre saúde, sobre dengue. Então, na marcação, a gente coloca que vai ser o endereço lá, contato, por exemplo, vai ser no posto de saúde com a enfermeira. Na proposta, a gente diz que a gente está indo fazer uma entrevista naquele local, com aquela pessoa, para falar sobre determinado assunto. E nas informações, a gente coloca alguns dados. E as pautas, elas geralmente são sobre serviço, eventos e problemas de bairro. Serviço é tudo aquilo meio que vai acontecer, uma campanha de vacinação, está ocorrendo alguma blitz, algo do tipo.
E eventos, a gente sempre dá também, principalmente dá sempre eventos da TV também. E problemas de bairro, que aí a gente recebe pelo WhatsApp. A gente também faz um relatório do WhatsApp diário lá na TV. Então já tem um modelo pronto, a gente faz por e-mail, que aí o pessoal da edição depois vai pegar essas sugestões e ver o que é que pode virar realmente uma matéria. E nisso a gente ainda tem a questão das notas. As notas é algo que a gente faz quando a gente pega os factuais e transforma em nota. Então, quando a Almi lê lá no jornal que ocorreu um acidente em tal lugar, aquilo ali é de uma nota que alguém da produção fez e que pode sim ter sido um estagiário. E tem todo um formato que todo mundo ensina também lá. E quando tem quadros lá, que é a AB Saúde, a AB Emprego, e você na ABTV, às vezes entra pergunta para o médico, para o advogado, quem está lá no estúdio. E aí o estagiário também faz a seleção dessas perguntas que chegam no WhatsApp. E isso tudo a gente faz no WhatsApp, no e-mail e lá no programa que tem na TV, que a gente aprende a usar também. E a gente tem um e-mail próprio da TV, onde chegam as coisas do mailing, do jornalismo. Outra coisa que eu acho que gera muitas dúvidas são os relacionamentos de lá. Eu digo que eu separei que o estagiário tem relacionamento com os assessores da prefeitura e de outros órgãos, com o pessoal do jornalismo da TV, que é não só o pessoal que está na redação, o dia, os repórteres e o pessoal da edição também, o pessoal de toda a empresa. No primeiro dia, a gente passa por uma imersão, onde a gente conhece todo mundo da empresa, e a gente não lembra nem metade do nome das pessoas, mas a gente conhece. E depois tem também o contato com o público geral. Então, a gente tem que manter um bom relacionamento com todo mundo. E sim, vai ter conflito, vai ter muito conflito, vai ter divergência, vai ter muita grosseria. Alguns assessores, principalmente da polícia, é bem difícil a gente às vezes conseguir alguma informação. E a gente tem que lidar com isso de uma forma bem educada, claro, mas a gente sabendo os limites, porque a gente está representando um veículo ali quando está falando com as pessoas. Então a gente tem que saber se portar também. E no outro dia, quando tem conflito, até com o pessoal da redação, que acontece às vezes, no outro dia tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não levem para o lado pessoal os conflitos. E também tem algumas situações marcantes. E aí, quando eu falo para vocês que cada experiência é única, é porque cada um tem seu jeito. Quando Juliane perguntou se ela ia se dar bem na rádio, em qual veículo, isso aí é porque a gente conhece ela, a gente tem uma noção mais ou menos, mas só ela que vai poder saber experimentando. Porque eu sou muito tímida, eu não me via na TV, eu não queria, assim, no primeiro momento para a TV, eu queria ir para um portal, mas aí na época não tinha vaga. E eu sabia que eu estando lá no Grupo Nordeste seria mais fácil eu ir para o G1 depois, caso desse certo, eles gostassem do meu trabalho. Então, eu fiquei primeiro na TV e foi uma experiência muito rica de tudo que eu aprendi lá, dos contatos que a gente acaba tendo. Foi difícil no começo, foi muito difícil. Por eu ser assim, do meu jeito, porque cada um tem seu tempo também. Algumas pessoas vai ter mais facilidade de pegar o jeito mais rápido. E outras vão ser mais retraídas. Então, eu ficava mais observando. Eu demorei mais um tempo para criar relacionamentos com as pessoas. Mas eu sempre procurei observar e ver como é que as pessoas faziam para também aprender e melhorar o que eu estava fazendo. Então, tem as dificuldades do dia a dia, tem dias que é bem estressante, que a carga de trabalho é muito grande. Até hoje, mesmo no G1, tem dias que é bem estressante. Eu posso dizer a vocês que das duas experiências, eu gosto mais do portal do que eu faço no G1. Mas a experiência da TV também foi muito enriquecedora para mim, como profissional, para a minha formação também. E a gente tem que ter, sim, muita paciência. Eu digo isso porque no começo parecia que estava tudo dando errado. Mas logo com o tempo, você vai vendo que você está fazendo a coisa certa, que você está ali por algum motivo, que você está sendo útil, sim. Então, paciência
e com dedicação os resultados vêm. E sim, o estagiário faz tudo, faz tudo da redação, sim, mas é a pessoa também que eu acho que mais aprende, porque ele faz um pouquinho de tudo. Eu espero não ter demorado, e foi isso. Perfeito. Vocês têm alguma Foi pergunta, ótimo, alguma Laís. dúvida? Parabéns. Ela entregou o manual pra gente quando for trabalhar lá. Vai dar. Exatamente isso que ela fez. Eu acho que assim seria mais fácil se tivesse me falado isso antes de entrar lá. Vai facilitar pra gente. Tá vendo? Laís acabou de defender que a gente tenha mais momentos como esses. E que ninguém fique defendendo e nem criticando demais. Mostre mais a realidade, que é realmente assim, pronto. Ó, pode falar, Cris. Como é importante essas considerações, porque, por exemplo, ela trouxe muito a questão da pauta. Quais são os caminhos da pauta? Então, poderia, em algum momento, em alguma disciplina, no próximo semestre, quem sabe, né? Ela traz, e a gente traz Laís, e ela explica um pouquinho sobre a pauta, porque a gente faz nesses caminhos mesmo, que você está seguindo aí. Só que aí cada veículo vai ter o seu formato, né? Como do stream de televisão, para o rádio, né, o roteiro, a pauta. Então, é importante trazer para a gente ver também como é que o mercado se encontra em relação a essas demandas, né? Quais são esses caminhos. Então, é bom a gente também trazer para os alunos, para eles olharem, vocês estão produzindo aí pautas, né, para as disciplinas, já produziram, né? O que vocês podem incrementar mais do que Laís falou sobre essa produção, né, sobre a questão da apuração também para a pauta. Então, isso enriquece também, né, o nosso trabalho. E eu falei mais da TV, mas se quiserem perguntar do G1 também, depois, fiquem à vontade. Perguntas? Dúvidas? Já que por enquanto ninguém está perguntando, eu vou perguntar. Já que você destaca sempre, que você se sente mais à vontade com o que você está fazendo agora, em relação à produção, você acha que a exigência era maior na TV ou no G1, ou você acha que é equiparado? É a mesma coisa em relação ao ritmo de produção? Eu acho que, como o Yali falou, eu também me cobro mais do que as outras pessoas. Então, a cobrança é dupla. E isso acaba trazendo um peso maior. E eu digo, não façam isso. E na época da TV, parece, inclusive, que eu sou duas pessoas diferentes. Tem eu que era da época da TV e eu hoje. Inclusive, eu vejo de pessoas, situações, tudo de completamente diferente. Na época da TV, eu não conseguia me abrir tanto. E eu acabava sentindo muita diferença, assim, com os outros estagiários que estavam há mais tempo, e também por eu ser, na época, eu era a única TV que não era remunerada, que aí tem diferença porque acabava ficando menos tempo lá, não tinha um momento de almoçar, que é quando a gente troca mais, conversa mais. E como foi o primeiro impacto, eu estava ainda com muito receio. Mas a cobrança na TV é, sim, muito maior. Acabou quando eu fui no G1, a menina que estava no G1 foi para a TV, então a gente trocou. E ela sentiu muito o impacto também. No começo, era muito estressante a gente pensa em desistir no começo. É bem desesperador você começar com tanta coisa nova e tanta coisa para fazer e para lembrar. Eu lembro do meu começo, assim, do começo dela, e aí eu percebo que não foi só comigo daquele jeito, também ela sentiu muito, apesar de já estar na empresa, de já conhecer o pessoal, tudo, mas que é muito diferente. Na TV, como o ritmo é mais intenso, é muito mais intenso, o jornal tem que entrar no ar naquela hora, não importa, você tem que dar o deadline para as pessoas, se a informação não chegar, vai ficar tipo um buraco no jornal, ou então você vai ver a OMI lá dizendo que a gente pediu a resposta, mas até o fechamento da edição não chegou. Então, tem que sair. Independentemente, tem que sair o jornal. E no G1, acaba que por ser um portal, eu tenho também que trabalhar com tempo real. E a equipe é diferente. A equipe do G1 é a equipe menor, então a gente consegue trocar mais.
E por a gente não fazer, tipo, 1000 coisas ao mesmo tempo, como na TV, a gente consegue ter, tipo, mais diálogo, digamos assim. Mas claro que também tem um diálogo entre o G1 e TV, porque é ali do lado. E eu me dou muito bem com a minha supervisora, eu também me dava bem com o Gondim, mas acaba que Gondim tem múltiplas funções, então ele não fica tanto só na redação. E eu acho que no G1, como é o que eu gosto, acaba que eu diminuo um pouco a pressão que eu boto em mim. E acaba sendo um pouquinho mais tranquilo. Mas também é bem intenso. É o ritmo. Obrigada. Mais alguma pergunta? Cadê os meninos do quinto período? Eu nem. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem mais. Não, tem não, deixa eu ver. Tem Yuri aqui. Eu acho que não sei se. Eu não estou visualizando, né? Pode ser aqui. E tem o pessoal do terceiro período. Alguém do terceiro? Tem Yuri, Matheus e. Matheus também. Só os dois do quinto período. Tem do terceiro também. Alguém do terceiro quer perguntar? Alguma curiosidade, alguma dúvida? Estava vindo para cá, acabei de chegar. Oi? Eu estava vindo para casa, acabei de chegar, tô aqui assistindo com o Matheus. Eita! Oi, Matheus. Sua voz mudou, Matheus. Tudo bem? Eu saio procurando. Tá um pouco diferente na voz. Tá bem diferente. Ai. Sempre eu procuro Emily. Não é a primeira vez. Pronto. Alguma mais? Então vamos passar para Pedro, né? E se alguém quiser perguntar depois, pode perguntar para o juiz. Não é isso? Pode ir. Pedro? Pode ir? Sim. Pronto, eu acho que a minha parte, eu não vou criar autores narrativos aí, porque porque eu acho que eu não sou assim e tal, e eu não sou o coach para estar contando coisa motivacional de meritocracia. Então, eu acho que a minha parte eu estagiei em 2 veículos, que foi a assessoria, que não falei antes, a assessoria lá no N10, e eu com isso, e também eu prolonguei para um ano depois, eu prolonguei para o próximo ano da assessoria, porque eu pensei que eu ia pegar o São João, né, mas a minha parte da minha experiência toda, eu acho que ela foi desenvolvida toda para eu conseguir acompanhar e aprender. É muito parecido com o que eu estava falando antes, mas é a parte de você ter a consciência e você ter... Que quem for para a área tá escutando todo mundo? Né? Teve um trecho que eu não escutei, eu não sei se é minha internet, eu não sei informar. Ou são vocês. Não, eu acho que é seu fone, Pedro. O microfone do fone tá muito ruim. Eu acho. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Não deu para ouvir nada do que eu disse. O início. Deu sim. Vou... O legal é que não estava travando durante tudo. Só foi eu começar a falar que começou a travar tudo. Mas voltando. A minha parte que eu fazia lá na assessoria, eu comecei primeiramente mais na Secretaria da Mulher, e ela era toda voltada para a questão de eu ir para lá, mas só que era um ambiente bem diferente, porque tipo, é uma pasta e uma secretaria menor do que as outras, por conta
por conta, infelizmente, por conta de todo ser algo muito novo, de ser algo que está sendo desenvolvido mais nesse governo da Raquel. Mas eu tinha a experiência lá, era muito esquisito, por conta que eu chegava lá, não conhecia ninguém, e eu sempre fui uma pessoa que, por mais que eu soubesse coisas de política, essas coisas do por trás, do papel de cada um, de um gerente, de não sei o que, disso, aquilo, era algo que eu não conseguia entender muito bem. Era algo que eu chegava lá e eu tipo, tinha que perguntar para as pessoas. E pessoas, servidores públicos, às vezes não têm muita paciência. Mas não são todos não, viu, gente? Mas alguns respondiam, outros demoravam para responder, mas só que Paula, ela me ajudou bastante, que foi a jornalista que foi responsável por mim. E todo o meu trajeto, basicamente, no início, eu tinha que escrever releases do que, de coisas que aconteciam, de eventos que eram desenvolvidos pela própria prefeitura. Aí, eu conseguia desenvolver toda essa parte entrevistando pessoas por WhatsApp mesmo, por conta que você não pode estar indo para todos os eventos, porque a prefeitura não vai ficar pagando carro para um estagiário para um canto. Mas a parte... Paulo, acho que algumas pessoas já que conhecem por conta do programa de imersão. Todo mundo sabe que a gente foi, então. Mas toda a parte, eu sinto que ela demorou para confiar na parte do meu trabalho, mas que com o tempo eu fui conseguindo acompanhar e tudo. Eu acho que a maior dificuldade de tudo para mim foi a questão de conseguir... Eu sou uma pessoa muito preguiçosa, acho que as pessoas sabem isso aqui. Eu não sou... Eu sou muito de fazer as coisas no meu tempo. E quando eu comecei a ouvir 2 estágios ao mesmo tempo, eram demandas bem diferentes. E públicos bem diferentes e pessoas bem diferentes. Eu chegava lá na secretaria ou depois na Fundação de Cultura e era uma pegada completamente diferente. Era algo mais de divulgação, isso, aquilo. E eu tinha que vir de um canto para... Eu tinha que ir lá do espaço cultural até lá a TV Jornal, que era lá perto da UPA. E era algo muito desgastante. Eu andava até o shopping difusor e comia escondido lá a marmitinha, porque tem gente que não deixa que você coma lá por algum motivo. Aí eu ia, depois eu tinha que seguir para lá. Eu chegava na TV Jornal sempre 50 minutos antes do meu horário. Aí eu sempre ia pro banheiro, sentava, fechava a tampa, me sentava, dava uma cochiladazinha, muito boa, por sinal. Era um ótimo banheiro. Aí eu dava uma cochilada, era sempre constrangedor, que às vezes quando eu estava saindo do banheiro com uma cara de sono, sempre batia com Berg ou com Divanildo, Deus. Era muito esquisito, mas só que eu ia para o outro e ia para outra pegada lá. Mas só que por conta, eu acho que muita gente aqui que me conheceu e sabe que no início eu sou muito travadão e tal, muito quieto. E eu acho que eu sofri muito isso no início na TV Jornal, porque a TV Jornal é outra parada, é redação, é muita gente em pé, falando. É igual aí a Lilice, é a rádio de um lado, o Ené10 do outro, e a TV Jornal de outro. E são 3 tipos de pessoas e grupos completamente diferentes, sabe? E por conta do Ené10 ser uma equipe de 2, 3 pessoas só, igual Laís disse com a parte do G1 também, que é uma equipe menor, é uma relação completamente diferente, porque você não tem um contato imediato e grande com os outros, com a parte das pessoas da TV e tal. Por mais que é todo mundo junto, há uma conversa, é claro, mas é algo muito de cada um faz o seu tipo de notícia e cada um se aproveita, às vezes, de uma notícia que é dada num, sabe, aquilo outro. E eu me lembro que muitos da TV Jornal e tal, eles sempre tratavam o Ené10 como o último estágio da notícia lá, porque ela era usada na TV ou na rádio, uma ou outra,
e ela chegava no seu final quando ela era divulgada pelo Enem10, sendo com os vídeos das entrevistas ou sendo com notícias sendo escritas. Mas no Enem10 eu senti uma liberdade muito grande. Olha, quem for para a redação e tal, e não gosta que pessoas mexam nos seus textos e ficam tristes quando uma pessoa diz que o teu texto tá errado nisso aqui, eu acho que você tem que meio que se desprender disso, porque você está ali para aprender. Eu cansei de fazer um texto que eu achava que um escritor renascentista ia olhar para aquilo e ia chorar de tão lindo que estava. E eu chegava e entregava para Ana Maria e ela ia, tipo, desconjuntando tudinho, então. Que a Ana Maria é a jornalista responsável pelo Enem10 interior. Mas tipo, quando eu passava para Antônio, para ele responder, que era um menino que era responsável pelas redes sociais de lá, ele mudava o texto completamente diferente, às vezes, do que a outra falava. Então, isso do jornalismo é muito da forma de cada um ver a sua notícia, e é interessante você aprender isso. Para não ficar muito extenso e tal, eu acho que a parte que você mais aprende em todo esse processo é a questão de você, foi o que eu disse anteriormente para a Godin, eu falei de uma forma mais bonita, porque era um convidado, mas é você observar como essa notícia, ela é vista por tantas pessoas, pensada por tantas pessoas, para passar para tantas pessoas ainda, mais ainda. E eu acho que isso é o desafio de um jornalista, sabe? Você pegar algo de interesse público, entender a importância dele e dentro dessa importância você vê o que de proveitoso dá para você usar. E em como aquela mídia pede um texto diferente, uma fala diferente. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que eu não sou uma pessoa de redação. Eu ficava 5 horas sentado lá no Enem10. Depois tinha que sair correndo para ir para a 6. Mas a parte que eu descobri em assessoria, principalmente a assessoria de uma prefeitura, ela tem muito essa visão da sua própria divulgação e é um cuidado que você tem que ter para mostrar um trabalho e ao mesmo tempo você construir uma narrativa do que do que aquela prefeitura está fazendo. Por mais que eu só seja um estagiário, eu não fui tantos eventos assim, os que eu fui, você observa o quanto que... Eu não, tipo, posso estar elogiando a gestão, mas tem as suas falhas também, como acho que é normal em todas. Mas a parte que você observa quando é feito um evento que está proporcionando algo positivo para uma população, com algo da população, você observa o quanto que aquilo está afetando na vida da pessoa, sabe? Tipo, da coisa mais simples de eu ter visto levarem um pula-pula e coisa e brinquedos para um evento de algumas crianças que tinham que iam eleger o desenho mais bonito e tal. Que teve até eventos de eu ir para a zona rural, que eu nem sabia que existia daqui, e chegar lá e ver mulheres que não tinham instrução de nada, tendo aulas sobre como você identificar que você pode estar ou não com câncer de mama, sabe? E tipo, você observar esse mundo, e você sai um pouco da sua bolha, porque às vezes a gente fica muito nisso a vibe da faculdade, conversar, porque a faculdade tem essas conversas e tal, e tem pessoas mais aceitivas às vezes. Mas você chegar e ir para âmbitos que você nunca foi antes, e você observar o quanto, às vezes, o teu trabalho pode estar afetando na percepção de alguém sobre a realidade, e como isso é bom e perigoso ao mesmo tempo. Eu acho que isso é sensacional. Você vai muito no início, tá muito inseguro. Acho que eu estive muito mesmo em todo o meu trajeto. Sempre, quando eu terminava um texto para entregar, eu entregava às vezes triste, porque eu achava que não estava bom.
mas você tem que fazer o seu melhor no momento que aquilo vira uma demanda. Então, eu acho que basicamente é isso. Eu não sei, eu estou falando isso, mas eu não sei se eu cumpri um papel positivo ou não como estagiário. Não sei se eu fui realmente bom ou não. Cumpriu sim, deixe de modéstia. Não, eu não sei, porque as pessoas que podem ou não conviver, às vezes eu converso com algumas pessoas do ENE10 e tipo, fala que tá com saudade, isso, aquilo, mas só que ao mesmo tempo é muito um meio que você tem que aprender o momento certo de falar algumas coisas e o momento certo de você tratar a notícia da forma mais profissional possível. Eu acho que isso é um aprendizado que todos nós vamos ter. E eu acho que, às vezes eu falava que estágio era o meu trabalho, porque eu ficava 4 horas em um, 4 horas em outro. Mas minha namorada sempre falou que era por ter medo, que isso era só um estágio e que eu não estava trabalhando de verdade, estava aprendendo. Ai, meu Deus. E eu sempre pensei nisso, e por mais que eu estivesse desempenhando o mesmo papel de outro, o outro está em um certo tipo de parte da vida que ele cumpriu certas coisas que você ainda não cumpriu. Então, por mais que você ache que a pessoa que está responsável por você, por mais que você ache que um jornalista que está acima de você na parte de uma empresa, você tem que tipo, parar e pensar, às vezes, por que ele está reclamando disso? Por que está reclamando disso? Ele tem mais experiência do que eu ainda estou aprendendo. Será que eu estou fazendo da forma correta? E eu acho que isso é o que é interessante em tudo isso, de você usar mesmo como se você estivesse aprendendo alguma coisa. Porque eu acho que isso é o que a vida nos propõe. Pronto. Quem quiser fazer uma pergunta aí, não sei. E aí, alguém quer perguntar alguma coisa ou vai ficar em silêncio constrangedor? Pedro, veja, eu queria que você comparasse essa realidade sua de estágio com a realidade dos estagiários da Tailândia. Lá eles vivenciam um modelo de estágio bem diferente. Brincadeira. A cara de Cristina foi ótima. Cristina fez oi. Eu fiquei com as perguntas difíceis. Isso vale 10 notas. Ah, tá. Isso vale 8 pontos na sua nota de agência de notícias, tá? É importante ressaltar isso. Sem pressão. Não, Pedro, eu acho que assim, eu queria só reforçar, eu coloquei aqui no chat, acho que você não viu. Eu acho que sim, você fez um bom trabalho, você desenvolveu bem o seu estágio. Estágio não é fácil, estágio exige da gente se reinventar, testar limites, e a todo tempo você consegue habilidades novas, conhecimentos que a gente transforma em habilidades, né, no mercado. E assim, Laís falou uma coisa que eu me identifiquei muito. Laís, quando eu entrei no meu primeiro estágio, foi em rádio. Eu passei acho que 2 anos ainda em rádio. E eu conciliava com o estágio em impresso. Porque eu passei nas 2 seleções e eu queria fazer os 2 e acabou-se. E depois eu me apaixonei. Exatamente. E depois eu percebi que o impresso e a fotografia e o texto eram a minha paixão no universo jornalístico. E assim, no começo, na primeira semana, eu consegui escrever, eu acho que eram 2 matérias por semana, ou era uma matéria por semana, versava muito do tamanho da matéria. Mas era uma coisa assim, bem engatinhando. Quando eu saí do impresso em 2016, há 4 anos, foi minha última atuação em jornal, eu escrevia 7, 8 matérias por semana, e eram matérias de 2 lados e meia. E assim, isso foi uma habilidade que eu construí, sabe? Então, sim, Pedro, você cumpriu bem o seu papel. Eu acho que nos dois campos de estágio, as avaliações que foram feitas sobre você foram muito boas. Então, deixe de modéstia e assuma que você foi bem. Não, é porque não é modéstia não e tal, mas o que eu acho que a visão que cada um vai ter sobre a sua experiência vai ser muito diferente. E eu acho que eu vivi muito disso. Na época que eu fui entrar no estágio, eu me lembro que a Ali entrou primeiro que todo mundo, sabe?
E todo mundo ficava perguntando para ele, e Foi. aí como é, e aí como é, e aí? Aí todo mundo bem nervoso. Eu e Laís e Matheus, a gente entrou no processo da TV e demorou muito para responder a gente, até que o nosso estágio atrasou um pouquinho. E por conta disso, e por conta desse nervosismo, todo mundo entrou meio com o pé atrás, eu acho. E por conta que quando a gente espera muito sobre algo, a gente acaba criando uma expectativa grande. E às vezes pode ser ou não pode ser aquilo. Eu enxergo muita gente no quinto período que vai se dar bem em algumas áreas e tal. Eu vejo que Juliane, ela pode se dar muito bem na questão de rádio. Eu não sei se Juliane ainda está por aí, não, mas falando do outro. Eu acho que Emily, ela pode se dar muito bem. Mas a Emily, ela pode se dar muito bem na parte da prefeitura. Acho que eu já falei isso para ela, como os outros meninos podem se dar bem em diferentes áreas, sabe? Eu acho que quando eles começarem isso, acho que é uma experiência que você vai guardar com carinho para a vida inteira, sabe? Porque quando a gente sempre começa algo, a gente sempre tem aquele nervosismo, aquela coisa. E as coisas que acontecem nessas coisas que a gente faz pela primeira vez, acaba ficando uma lembrança quando a gente estiver no futuro, sendo um bom profissional, sendo uma pessoa que deu certo, né, na vida. Você vai olhar para trás e dizer, caralho, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiquei nervoso, tudo que eu me esforcei, aquilo pode ter tido algum sentido ou não, sabe? E pode até rir, pode até se divertir com algumas coisas que a gente pensa, sabe? Por isso que eu falei aquilo para Matheus, que na época quando teve um problema lá com o Matheus, eu conversei bastante com ele, que todos esses momentos que a gente está passando, eu me lembro que quando o Laís começou, ela chegava muito triste na pele, e às vezes a gente tentava conversar com ela, às vezes o jeito dela, ela não falava. E tudo que. E ela era mais na dela e tal, sobre as questões, elas acho que soube lidar melhor com tudo. Mas eu lembro que Natália também chegava e dizia que a supervisora dela estava com marcação nela, coisas assim. E a gente sempre, tipo, vai passando o tempo, vai passando as coisas, a gente começa a olhar e você começa a ver, sabe, que algumas coisas eram, não eram. Eu acho que é isso que é interessante dessa experiência que a gente está. Oi? Daqui a pouco. Ui, desculpa, tá aberto o microfone, né? Minha mãe chamando para jantar, eu daqui a pouco. Calma. Quem quiser fazer uma pergunta aí, se não quiserem também, tudo bem, não tem problema. Ai, meu Deus. Acho que eu falei tanto que a maioria das pessoas saíram do negócio. Mas Não, eu acho que elas saíram porque daqui a pouco tem aula. Por causa do horário. A gente extrapolou um pouquinho, são 6h15, né? Foi. Exatamente. Mas eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor e não tenha sido muito longo. Mas não, foi não. Eu acho que basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, mandar. Então, gente, vocês têm dúvidas? Eu acho que não. Chateado, todo mundo teve perguntas. Tá tranquilo. Desculpa, a minha internet caiu. Tranquilo, Laís. Chateado. Na verdade, Pedro... Oi. Não, pode falar, Cris. Lembrar que o link tá aqui da presença. Isso. Eu ia mandar para tu agora, Laís. Na verdade, eu acho que eu mandei. Se teve mais pessoas, eu não lembro, viu, gente? Porque eu acho que Steve Ronaldo entrou e saiu também. Eu não sei quanto tempo ele ficou. Aí, assim, eu não sei, porque teve um momento que tinha 17 pessoas. Nesse segundo momento. Eu não tenho uma certeza, sabe? Desse segundo momento. Pra falar a verdade. Pronto. Pelo Pessoal, que eu... fiquei curiosa. Você tava falando, a minha internet caiu. Ah, não, eu mandei para você pelo WhatsApp porque eu pensei que você não ia conseguir se conectar novamente. Aí eu mandei o link da presença pelo WhatsApp. Mas que estava falando do estágio. Ah, tá. Foi
foi só um comentário sobre a apresentação de Pedro. Cristina, a gente tinha 17, a gente tem 12 atualmente, e foram 5 os que saíram. Eu mandei para os outros, vice? Pronto. Aí fecha a conta. Eu não sei, não, faz aí. Não, deu certo. Faz então, aí. gente, eu agradeço demais a presença de vocês. Eu sei que vocês estão ocupados no sentido de atarefados, tá? Mas, principalmente para o pessoal do 5º período, também é muito interessante para o pessoal do 3º. Foi isso que a gente conversou, não foi, Cris? Isso. Seria um momento interessantíssimo para partilhar experiências, porque eu sei que vocês se encontram nos corredores, mas não dá tempo de falar sobre isso tudo, não dá tempo de falar sobre muitas coisas que a gente falou aqui. E agradeço demais a Laís por ter preparado a apresentação, claro, também a Pedro, também a Yali, também a Natália e também a Matheus, que trouxeram um pouquinho da bagagem deles, de vivência deles nesses últimos meses, para compartilhar com o restante do grupo, o grande grupo de jornalismo, né? E vamos marcar o sarau, viu? Vocês vamos, sim. Né, pensar se depois das avaliações, se fica mais leve para vocês, tá certo? Para a gente ter um momento de descontração. Se vocês quiserem, tudo é assim, nada forçado. Se vocês quiserem algum momento, porque às vezes tem gente que termina o semestre e não quer mais, né? Ou a gente faz na próxima semana, depois vocês vão se articulando e dando as respostas aos nossos professores. Pronto. Ô, Cris, qualquer coisa a gente se reúne, acho que na próxima semana, traz um formato geral e abre para quem tiver interesse. Gente, vai ser um momento de descontração. A gente não vai falar de prova, não vai falar de avaliação, ninguém vai falar de estágio. A gente vai colocar regras para participar. Isso. Então, boa noite, né? Boa noite. Pessoal do 5º período, veja, eu vou dar um luxo a vocês, a mim também, pelo amor de Deus, né? Da gente começar meia hora mais tarde, a gente começar às 19 horas, certo? Para que vocês possam jantar, possam tomar uma água. Professor, mais tarde, professor, pelo amor de Deus. 19 horas é meia hora mais tarde? Ô, professor, pelo amor de Deus. Eu tenho começado às 18h40 com eles. Explica, tá? A Ô, gente... professor, pelo menos um tempinho mais, às 19h15, sei lá. Eu ainda nem tomei banho, velho. Eu também não, ainda vou tomar banho e ainda vou ver alguma coisa pra eu comer mesmo. 19h30 já é demais, calma, respira. É porque eu começo às 19, né? Você começa mais tá. cedo. Então, eu começo às 19h30, tá certo? Fico compatível. 19h15, professor, então. Pronto, 19h15, então, com o 5º período. Pronto. Tá Então, bom, gente, boa tchau. noite. Obrigada, viu, pela presença de todos e todas.